sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Estilos. E eu tenho o prazer de receber a educadora Alana Karen. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Para mim é um prazer imenso, né? Estar aqui, aceitar o convite e falar do que eu mais amo, né? Que é a educação. Agora, Alana, você já tem 17 anos que trabalha com educação. Já tem uma opinião formada sobre ela. O que é para você a educação? 17 anos, né? Comecei como professora, sala de aula, o amor foi aumentando e expandindo, né? Me deu o desejo de criar, né, a nossa escola, que é o Diante do Saber, onde eu tenho a oportunidade de desenvolver, né, valores, princípios, né, e principalmente acompanhar, né, a educação nessa transformação, que ela é muito desafiadora e que de fato é uma missão de vida também. O que mudou da educação de 17 anos atrás, quando você começou, para cá? Muitas coisas, né? Olhar para trás, 17 anos, quem eram as crianças, a realidade, o acesso às famílias, né? Então tudo mudou, tudo mudou. Desde o acompanhamento das famílias, as prioridades, como também o acesso que os alunos, né, as crianças tinham e que eles têm hoje, as informações, né? Então, tudo isso é impactante. Isso, de fato, traz muitos resultados positivos, mas também negativos, né? Nesse processo educacional que, de fato, vem nos desafiar como educadores, porque o nosso papel como educadores principal vem ser a transmissão de conteúdo, vem ser a parte acadêmica, mas é muito mais do que isso, porque ensinar valores e princípios também faz parte, né, do processo educacional de ser humano, né? E envolve também a parte emocional que a pandemia veio, né, nos desafiar a desenvolver não só o cognitivo, mas também as emoções dessa nova geração, né? Agora, você falou que começou como professora em sala Como de aula. professora, sala de aula. E sala de aula, a gente sabe que é um grande desafio, um aprendizado para quem embarca na educação. E para mim, que hoje eu sou gestora, sou líder, né? Sou mãe também, ter passado por essa transição, por esse processo, desde estagiária, professora titular, e fui também professora acadêmica da Universidade Estadual do Maranhão e voltei, né, como gestora de uma escola, da minha escola, né? Então, foi muito importante porque quando tu tem esse olhar da importância de como funciona, desde o relacionamento com os pais, como também a afetividade, o envolvimento com as crianças, isso é muito importante, né? Para que eu possa ter propriedade do assunto, para me envolver a minha equipe, fazer com que eles se sintam também seguros, né? De que eles são capazes, de que a educação ela é possível, né? Aí você fala a questão dos pais. Como tem sido hoje a relação pais-escolas? A gente fez assessoria de imprensa durante muito tempo para escolas e naquela época já se falava que os pais deixavam ao cargo da escola a educação dos seus filhos. Mudou ou a coisa ainda está da mesma forma? É uma pergunta muito interessante. Eu sempre digo para os meus pais, e eu falo isso muito aberto, né? Que a escola ela só pode ser a segunda casa, a segunda família, se os pais não deixarem de ser a primeira. Então, a educação, ela é de berço, né? A educação, ela tem que vir de casa. Então, por mais que a escola se envolva no processo educacional de valores, mas esses valores eles precisam também vir de um acompanhamento de dentro de casa. E esse tem sido, se tu me perguntar, Lana, qual é o maior desafio hoje da educação? Eu te respondo que é esse acompanhamento e é uma educação com base familiar, que de fato vem trazer uma carência muito grande, um desafio muito grande, porque hoje tem a rede social, hoje tem a internet, hoje tem o YouTube, hoje tem várias pessoas que podem estar passando informações e educando essa geração, os nossos alunos. E cadê o papel do pai de educar, de ensinar aqueles valores que de fato eles também receberam, né, dos pais deles? Então,
Esse tem sido um grande desafio, sim. Agora, continuando a falar de desafio, como os professores, né, têm trabalhado essa questão das redes sociais, né, na sala de aula, da questão do celular em sala de aula, porque a gente vê muitas Sim, matérias, muitos pais reclamando, muitos professores reclamando da questão do uso do sim. celular em sala de aula. Como vocês, educadores, têm trabalhado com isso? Isso vai muito da gestão que a escola, né, ela aceita. Então, hoje na nossa escola a gente não aceita, não é permitido, né? Até porque nós percebemos que isso é um atraso, isso traz consequências também negativas, porque o aluno fica 4, 5 horas, né, num ambiente escolar, ele precisa ali ter socialização, ele precisa fazer parte de um meio social, ele precisa tirar dúvidas com o professor, não do aplicativo. É um momento de fato de interagir, que isso também tem sido um grande desafio. O aluno interagir, o aluno perguntar. Para cada fase que nós vivenciamos, ela nos traz desafios diferentes, desde a educação infantil, e muitas vezes eles passam muito tempo na tela assistindo coisas que de fato vêm despertar um interesse nele, né? Enquanto o aluno também precisa despertar a memória, a afetividade, a leitura, o visual, os pensamentos, o imaginário, que tem sido muito esquecido, né? As leituras clássicas têm sido deixadas muito de lado. Então, hoje, quem tem de fato 80% acompanhado, né, desenvolvida, muitas vezes a criança é o celular. E isso tem sido uma sequela muito grande, né, uma sequela muito grande de, de uma educação, de um acompanhamento das famílias, né? E para a escola isso é um desafio muito grande, porque os professores eles ficam disputando, né? Como é que um professor vai conseguir transmitir uma aula de português ou de matemática com tantos estímulos que o celular oferece? E aí a gente fica nesse conflito, porque muitas vezes a aula acaba sendo desinteressante para aquele aluno que é cercado de muitos estímulos. Então, como é que a gente, enquanto escola, vai estar disputando com um aplicativo, com um jogo, né? Agora, como vocês, educadores, têm trabalhado isso com os pais? Orientação, né? A gente tem buscado orientação com profissionais que de fato hoje tem como provar, é algo que de fato tem sido mais do que comprovado, né? Então, quando a gente percebe que aquela criança chega sonolenta, que aquela criança não tem interesse em socializar, que aquela criança está com um rendimento baixo, a gente chama a família, a gente busca profissionais. Então, muitas vezes são casos bem específicos, mas também nós trabalhamos muito com o coletivo, né? De orientação, de buscar as famílias ajuda e um suporte, porque é uma responsabilidade que não é só nossa. Existe, sim, a necessidade da parceria família e escola. Agora, Alana, assim, quais são os desafios que você tem enfrentado enquanto gestora escolar para que vocês possam trabalhar essa questão família, né, escola e o aluno? Os maiores desafios mesmo têm sido a falta de prioridade, de um acompanhamento mesmo dentro de casa, né? De uma prioridade, de uma conscientização das famílias, né? Para que o trabalho da educação ela seja de fato fomentado da forma que deve ser. Então, a gente busca as estratégias de conscientizar, de orientar, com reuniões, de envolvimento. Esse ano de 2024, eu fiz um projeto lá no Diante do Saber, que é o projeto de desenvolvimento de habilidades. Ele começa com as crianças a partir de 7 anos, porque ali eu busco, através de uma sondagem com um profissional na área comportamental, da gente descobrir qual é aquela habilidade que aquela criança tem, desde a parte teatral, musical, tecnológica, esportiva. Então, no contraturno, aquela criança ela tem 1 hora por semana e ali vai desenvolvendo, ele vai se conhecendo. Então, é a importância, né, desse autoconhecimento daquela criança já ir crescendo e sabendo que ele tem habilidades, saber que ele tem condições, né, de fazer a diferença nesse mundo através daquilo que ele gosta e sabe fazer, né?
Agora, com quase 2 décadas trabalhando com a educação, de que forma você acredita que a educação pode transformar a sociedade? A educação, ela é transformadora, né? Isso aí é fato, não existe nenhuma algo que possa provar o contrário, né? A educação, ela é a transformação. A educação, ela pode sim transformar não só vidas como uma sociedade, né? E para que essa educação ela venha transformar de forma saudável e de forma ética a sociedade, ela precisa estar baseada em princípios, né? Valores, os quais nós precisamos, que é o da fé, do amor, da responsabilidade, do autoconhecimento, da honra, né? Então, quando a educação ela é baseada nesses princípios e nesses valores, ela transforma. E isso é o que de fato me traz uma coragem, me dá um sentido a amar a educação. Porque muitas vezes a gente vê aquele aluno que chega e que tem dificuldade, tanto de aceitação própria, ou então de aceitar e respeitar o outro, e quando a gente começa a desenvolver valores, princípios, amor, ouvir, aceitá-lo, fazer com que ele se aceite, a gente ali começa a enxergar, né, transformações naquela vida daquela pessoa. Você falou dessa questão do aluno aceitar o outro, e a gente vê muitos casos hoje, não só dentro da escola, mas fora, da questão do bullying, né? Sim. Da questão de que antes não era a palavra, não era bullying, era o tá mangando de mim, né? Ele tá falando de mim, tá colocando apelido em mim. Com certeza, Né? nós passamos. Nós passamos por isso, né? Muitos. Eu usava óculos, gente, e eu tinha um apelido de 4 olhos. Eu ficava com raiva, mas eu nunca briguei com ninguém por isso, né? Mas tava hoje é tudo bem, tava né? tudo bem, mas hoje é diferente, né? Sim. Então, como é que a escola, como é que os professores, né? Quem trabalha com educação pode trabalhar isso em sala de aula, dentro da escola? O respeito, que é um princípio também, né? É um valor, a questão do respeito, da individualidade, do autoconhecimento. Então, quando eu me conheço como parte humana, eu sou um ser humano, eu conheço minhas habilidades e eu sou forte o suficiente para me escutar uma outra pessoa vir me chamar de magricela, ou de gorda, ou de 4 olhos, né? Ou então falar alguma coisa a respeito da minha cor, do meu cabelo, né? Ele tá querendo expressar algo e quem escuta também vai expressar de alguma maneira, ou vai se fechar, ou vai chorar, ou vai, né, bloquear. Então, assim, o papel da escola é conscientizar, é orientar, é chamar, pedir ajuda da família, se necessário, buscar profissionais que possam também dar esse suporte, né? Porque, como eu falei, é um trabalho individual, é um trabalho coletivo, é um trabalho de conscientização e de parceria. Não é só a escola, né? Então, nós precisamos ter todo esse conjunto de forma muito coletiva, mas muitas vezes também individual, um olhar sensível para cada ser humano, porque cada ser humano ele reage de uma forma mediante, né, a esse tipo de atitude. Agora, como vocês gestores, né, conversam entre si, né, trabalham isso para que as escolas, para que o ambiente dentro da escola seja um ambiente agradável? É a sensibilidade no ouvir mesmo. É ouvir aquela criança que muitas vezes lá é caladinha, mas também ter uma sensibilidade com aquele que já é muito expressivo, ter a sensibilidade, né, de estar ali que eles estão conversando, porque ali a gente vai começar a entrar, né, no que eles estão sentindo, entender, expressar e tentar ajudá-los, né, da melhor forma possível, transmitindo segurança, transmitindo empatia, né? A palavra empatia eu digo, tá muito em alta. Sim. Como ser empático hoje, principalmente vivenciando esse mundo de redes sociais. Sim. Porque por mais que a gente saiba que uma criança
Menor de 14 anos não pode estar tendo um perfil em rede social? Muitos têm. Muitos têm. Muitos têm. E ali eles têm acesso a um mundo de informações positivas e negativas, são impactados Sim. por muita coisa. Então, como vocês, educadores, hoje, né, têm trabalhado, porque, de certa forma, a gente tem a rede social por positivo e por negativo. E vocês, educadores, devem estar sentindo esse impacto Muito, também, não? muito. Eu digo que nós temos o antes pandemia e o depois pandemia. São duas realidades muito diferentes que nós temos vivenciado na educação, desde a educação emocional, né, da necessidade de trabalhar o aspecto emocional com os nossos alunos, das comparações, do bullying, da empatia, do respeito, da individualidade, de se aceitar também. Então, tudo graças ao muito acesso à rede social, à terceirização da educação, que não tem sido de casa, tem sido de um telefone, tem sido de um YouTube, tem sido, às vezes, da babá, né? Então, tudo isso tem sido um desafio muito grande, né? Que a escola, de fato, tem enfrentado. Então, chamar as famílias e conscientizar, solicitar a questão de diminuir a quantidade de horas de tela, de tirar, de retirar como consequência o celular, o uso de celular, os jogos e tudo. Então, isso tem sido, né, o nosso papel, porque a gente não está dentro de casa, a gente não está acompanhando o que eles estão fazendo, o que eles estão assistindo. A gente ali só tem como papel, como educador, orientar as famílias, né? O que você acha desses influenciadores que se dizem influenciadores voltados para crianças? Porque temos alguns deles, né, que têm programas, que têm canais no YouTube, e eles Sim. estão ali ensinando um universo que muitas das vezes, algumas das coisas que eles passam não são de acordo com aquilo que os educadores acham interessante. O que você acha desses influenciadores? Eu sou totalmente contra, porque quem tem que educar é o pai e a mãe, né? É a escola em parceria, claro. Então, muitas das coisas que tem sido ali falado tem sido mesmo contra, né? A essa necessidade, a esse desenvolvimento saudável. O consumismo tem aumentado muito, a quantidade de horas em rede social tem aumentado muito e eles não têm maturidade para filtrar o que aquilo vai ser bom ou não. Eles não têm maturidade. Eles estão ali sendo lapidados e moldados e eles precisam ter moldados e lapidados por valores e por princípios que de fato vão ser necessários para o futuro deles, né? Para que eles possam se sentir fortes no momento de alguma frustração, para que eles possam se sentir encorajados a enfrentar alguma coisa que não deu certo na vida, né? Então, é isso que de fato eles precisam, porque eles estão em fase de desenvolvimento, né? E essa fase desse desenvolvimento, nós já passamos por isso, a gente já foi adolescente, eu gosto sempre de me botar no lugar dos meus alunos, do meu filho também, que é um Qual a adolescente. idade dele? Meu filho tem 14 anos, Sério? é um adolescentezinho também, então eu gosto muito de me colocar no lugar dele, né? Então, envolver ele na minha rotina, envolver ele no empreendedorismo, envolver ele na busca pelas coisas, não dar umas coisas muito fáceis, né? Porque quando se tem respostas muito prontas, quando se tem coisas muito fáceis, perde o sentido de lutar, né? E de conquistar aquilo que eles tantos querem, né? Então, esses influenciadores, de fato, eles como não têm toda essa bagagem, tanto educativa como também de formação moral de cidadãos, isso acaba ficando muito despercebido. Isso, de fato, é algo que é necessário para a contribuição de um desenvolvimento pessoal do ser humano, né? Agora, você está 11 anos com a escola, né, que você 11 falou, anos nessa adiante do escola. saber. De que forma você tem trabalhado com os pais, né, para passar para eles essa questão da parceria, né, escola, família?
Meu papel, como eu falei, é mesmo de conscientizar, é buscar. Nós fazemos reuniões, tanto coletiva como também reuniões individuais, fazemos por segmento, fazemos também profissionais só com os alunos, né? Então, é buscar, é trazer o pai para dentro da escola, trazer o pai para a sala de aula, trazer o pai para conversar, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente percebe pais perdidos, né? Educar é difícil. A educação, ela é desafiadora e ela é difícil, A não é educação fácil. de 20 anos atrás para hoje está muito diferente, lógico. Muito. Outra realidade, muito difícil. Desde a questão da inclusão, desde a questão do respeito, desde a questão das informações que aluno, criança de 5 6 anos tem informação que a gente veio ter quando a gente já era adulto, né? E Então, tá assim mesmo. eles têm um acesso muito fácil às coisas, né? Então, a tecnologia de fato trouxe muita informação, como também proporcionou de uma forma muito fácil muitas informações. Então, é, é, o desafio hoje de se tornar interessante, ou então de levar um conteúdo, de ensinar, direcionar as nossas crianças, tem sido muito confrontador, né? Você falou, Alana, da questão da pandemia, né? Que existe o antes e o depois. Antes É, da pandemia, acredito que até os professores não estavam tão acostumados a essa questão de gravar vídeos, de fazer sim, lives. todo mundo teve que Foi aprender em menos teve. de uma semana. Foi. Então, durante a pandemia, todo mundo teve que se voltar ao online. Voltar. E não se saiu mais dele. E ali, além de a gente ter que se envolver, ter que levar a sala de aula agora para dentro de casa, é, criar, reinventar, né? Foi um momento muito difícil, né, para todo mundo, mas a educação ela sofreu muito porque o que a gente mais queria, que era tirar nossos alunos da tecnologia e de tela, foi onde a gente conseguiu se conectar com nossos alunos, né, mediante aquele período tão difícil que nós passamos, né? Mas hoje, graças a Deus, eu não vejo isso como uma justificativa para esse tempo tão grande que nossas crianças têm vivido, né? Sabemos a dificuldade de ter que trabalhar fora, de ter que ajustar a rotina e dar conta de muitas coisas, porque a mãe, principalmente, né, é multitarefas, mas o acompanhamento, o investimento num tempo com nossos filhos, um tempo de qualidade, ele de fato é o maior investimento e é o maior presente que um pai pode deixar para um filho. E você, como mãe e educadora, como você sugere para que as mães tenham esse tempo, né, Sim, com os filhos? rotina. É montar uma rotina, um quadro de rotina, tanto teu como do teu filho, para que ele saiba que de 8 a tanto é hora para isso, de tanto até tanto é isso, e agora eu vou ficar com minha mãe, mas agora eu vou para televisão, ou então agora eu vou fazer uma atividade. Estabelecer limites. A criança ela precisa de limites, ela ama limite, ama disciplina. Tá? Às vezes nós, enquanto pais, a gente se preocupa muito. Se eu disser não para o meu filho, ou se eu não der limite para o meu filho, ele vai deixar de me amar. Muito pelo contrário. A criança que está em desenvolvimento, a criança que está crescendo, ela ama quem disciplina e quem ensina. Agora, como dar disciplina para uma criança que já é indisciplinada, gente? É difícil? Mas é possível. É possível, mas é como eu posso te dizer. Para a gente aprender a ler, a gente não aprende a ler, a gente não aprende a vogal ou a sílaba de uma hora para outra. A criança lá com 1 ano que ela vai aprender a letra A é um processo. A professora tem que ensinar para ela 2 a 3 meses aquela letrinha A para ela aprender aquela letrinha A. É repetição. Então, se eu quero reeducar o meu filho, eu quero ensinar o meu filho, eu tenho que repetir para ele mais de 1000 vezes a mesma coisa. É cansativo? É. Mas só assim eu vou conseguir aquilo que eu quero. E dá para fazer isso com adolescente? Com certeza, com certeza. É mais difícil, é mais repetitiva, mais cansativo. Mas quando eu transmito a segurança, eu transmito o afeto, mas também eu disciplino e corrijo, né? Com os valores que eu acredito, a gente consegue.
Agora, Alana, você é mãe, você é educadora, você é empreendedora, porque você está à frente, Empreendedora, né, da sim. Sou escola, líder, né? líder, e esposa. Esposa. Diga aí pra gente qual é a receita para poder dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. É rotina, é Também. organização, é planejamento, é ter uma equipe. Eu não faço nada sozinha, é uma equipe. Eu tenho uma equipe e eu não centralizo nada. Eu acredito, eu confio na minha equipe, né? É, e as coisas vão fluindo. Nada, como eu falei, nada vai ser fácil de imediato, mas a gente vai corrigindo e a gente vai filtrando e a gente vai aprendendo junto, crescendo juntos, né? Você falou aqui durante o nosso bate-papo da questão da união, né? A Sim. união que você fala é a questão da união Família, família-escola. escola, parceria, Essa né? parceria hoje dê uma dica de como o educador, né, que está nos assistindo, ele pode trabalhar isso, né, naquela escola pequena, aquela escola que está lá no interior, né, ou aquele Sim. professor que está ali fazendo todo um trabalho dele para a sala de aula. Buscar a parceria das famílias, muitas vezes, em qualquer relacionamento, né? Quando algo não está dando certo, de ambos os lados, a comunicação, se eu tô percebendo que só eu tô fazendo e o meu parceiro não está fazendo, as coisas não vão fluir. Um relacionamento, ele não depende só de um, ele depende de todos, né? Então, se eu tô mandando atividade para casa e os pais em casa não estão fazendo, e aí quando chega no final do ano tem que ter um resultado. E aí o culpado vai ser quem? A escola. Porque a escola que não foi boa, a escola que não produziu, que não contribuiu para aquele resultado final. A comunicação ela precisa existir logo de imediato. Se eu estou percebendo uma dificuldade, se eu estou percebendo uma falta de parceria da família em estar contribuindo com o papel deles ali, a gente precisa de logo buscar ter uma comunicação saudável, respeitosa, falar da necessidade para que a criança ela entenda um caminho só. Não adianta em casa falar de um jeito, deixar a criança o dia todinho na internet, no celular e não fazer atividade. E quando chega em casa, na escola, ele vai ser cobrado, ele vai ter que fazer, né? Muitas vezes, se ele não fizer, ele pode ser punido com algum tipo de consequência, né? Ou ter que fazer depois, ou então ter que ficar sem recreio porque ele vai ter que fazer a atividade que era para ele ter feito em casa, não sei. Mas ali ele vai sentir que a escola é um ambiente ruim. E aí a família, o que que nós queremos para nossas crianças? Nós queremos que nossos filhos gostem de estudar e tenham prazer em estudar, ou que eles vejam a escola como um ambiente ruim, chato, né, de pessoas que têm muitas regras, porque até um jogo de futebol tem regra. A vida tem regra. Por que não a escola ter regra? Por que que a escola não pode ter regra, né? Então, assim, é essa parceria, essa comunicação, essa conscientização que eu oriento sempre a minha equipe, meus coordenadores, os meus professores. Se o pai não está ajudando, se a família não está ajudando, vamos lá conversar, vamos entender o que está acontecendo, vamos orientar eles, vamos pedir ajuda deles, né? Olha, o bate-papo voltado para a área da educação tem muita Muita coisa, coisa, né? Dá para a gente levar ele mais de 1 ou 2 horas de bate-papo e vai ter sempre ali um assunto um diferente. assunto diferente, é Por falar verdade. isso, como é que você se vê daqui a 5 anos? Como eu me vejo daqui a 5 anos? Então, assim, eu sonho muito em expandir, né? Em expandir a minha escola, porque eu vejo a necessidade, de uma escola, não só aqui em São Luís, mas no Brasil, uma escola que tenha essa visão de valores, de princípios, uma visão de contribuir para a formação, tanto emocional, social, mas também espiritual das nossas crianças, de uma educação integral mesmo, né? Então, daqui a 5 anos, eu penso sim, contribuir ou com outra escola em um outro ambiente, mas também de estar formando outras pessoas com essa mesma visão, esse mesmo segmento. Qual é o estilo Alana? Meu estilo? Eu sou clássica, sou romântica, mas também sou bem teimosa e ao mesmo tempo sou ousada.
Alana, o podcast Estilos agradece você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente nesse bate-papo. Obrigada, também fico muito feliz pela oportunidade. Esperamos nos encontrar outras vezes. Obrigada, viu? E a gente vai ficando por aqui. Participe conosco, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho para receber as nossas notificações e semana que vem tem mais podcast Estilos.